Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 9, versos 12 a 14, que dizem: Eles lhe perguntaram, onde está esse homem? Não sei, disse ele. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Bom, queridos, a primeira coisa que nós podemos identificar aqui, é que Jesus não procurava se autopromover através dos milagres, Eles perguntam, onde está esse homem? E ele fala, eu não sei. Ou seja, Jesus não ficava procurando fazer propaganda de si próprio ou se autoexaltar por meio de um milagre. Isso é o que nós, infelizmente, vemos tanto na televisão e nas igrejas em geral. Quando uma pessoa realiza um suposto milagre, ela procura trazer toda a glória, toda a fama e todo o dinheiro para si mesmo. Jesus não, ele realizava aquele bem e deixava aquela pessoa, ia adiante, e as pessoas sequer sabiam, Ora, cadê? Quem é? Ele nem sabia quem era, Interessante isso. E o segundo ponto que vemos é que os fariseus, ao notar o milagre, perguntam o dia que foi realizado e havia sido no sábado. E há essa problemática muito grande que Jesus procura combater frequentemente nos evangelhos. Essa questão da religiosidade, dos ritos e de determinadas leis religiosas que atrapalham o ser humano a executar o bem, a fazer e ajudar e cuidar de pessoas. Ou seja, nós temos que ter um cuidado. É claro que o sábado, esse dia ultra especial, que quase era tratado como uma blasfêmia a Deus, se você não guardasse segundo certos princípios aquele dia, esse problema não ocorre mais hoje. Mas nós, por certas tradições, por certas regras, muitas vezes a gente pode deixar de se preocupar com pessoas, com seres humanos, em fazer o bem. E a gente tem que lembrar, queridos, que o ser humano está em primeiro lugar. Porque aí você pensa, não, mas Deus está em primeiro lugar. É claro que Deus está em primeiro lugar. É isso aqui que os fariseus tanto combatiam Jesus. Ora, Deus está em primeiro lugar, então nós temos que guardar o sábado. O ser humano vem em segundo lugar. É verdade que o ser humano vem em segundo lugar, Deus em primeiro. Só que o que Deus manda nós colocarmos em primeiro lugar é o ser humano. Ele nos ordena a amar ao próximo como a nós mesmos. Então, se você colocar rituais ou qualquer tipo de coisa que a igreja ordena acima da vida, acima do cuidado, acima do amor ao próximo, você vai estar incorrendo nos mesmos erros dos fariseus, que colocavam o sábado acima de tudo, e não interessa se a pessoa estava doente, não interessa se a pessoa tinha algum problema. Não, mais importante era guardar o sábado. Então, se você tem um certo compromisso, de talvez ir uma frequência, você vai constantemente na igreja. Mas se a sua esposa ou o seu filho está doente, ou está com alguma questão importantíssima, e você fala, não, eu vou deixar minha família porque Deus em primeiro lugar. Não, meu querido. Deus está em toda parte. Adore a Deus onde você estiver. Agora, cuide das pessoas. É assim que você dá testemunho de cristão. Que testemunho de cristão você dá se deixa a mulher ou o filho doente, passando extremamente mal, e vai à igreja? Não, queridos. Na igreja você pode deixar de ir e você sempre será importante, mas a sua família vai sentir muito mais falta se você não ficar. Então coloque o ser humano em primeiro lugar em relação a rituais. É isso que Jesus nos ensina constantemente. Vamos dar alguns exemplos. Em Mateus 12, por exemplo, os discípulos estavam com muita fome e era sábado. E o que eles fizeram? Eles começaram a colher espigas de milho para comer. Os fariseus, porém, questionaram, ora, mestre, Jesus, vocês não estão vendo que ele está desobedecendo uma regra religiosa,
que Jesus diz? Olha, eles estão com fome. Você vai deixar de dar a eles de comer por causa de uma regra religiosa? Não, o homem vem em primeiro lugar. E aí Jesus cita o exemplo de Davi, cita o exemplo dos sacerdotes, etc., mostrando que é mais importante, e ele diz exatamente isso. Se vocês soubessem o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, vocês não condenariam inocentes. Então, mais importante do que sacrifícios, do que rituais, do que obedecer às regras, é misericórdia. É você se compadecer do ser humano. Por favor, queridos, guardem isso. Porque a tendência de muitos é, no afã, no fervor de guardar as regras, o coração se esfria e deixa-se de importar com o próximo, com o ser humano, onde Deus deve ser adorado. Você deve servir a Deus no próximo. Eu digo isso, queridos, porque é muito, muito comum, né, muitas vezes as pessoas se dedicar tanto à igreja e deixar de lado a família. Às vezes serve tanto a igreja que deixa de ter um momento com os amigos. Ora, você pode e deve servir a Deus no próximo. Que exemplo de cristão você dá se você deixa de lado ou faz a sua família ser mal cuidada? O Evangelho nos diz que quem não cuida dos seus é pior do que os descrentes. Vocês entenderam isso? Se você não cuida da sua família, você é pior do que o descrente. Porque o descrente pode não estar servindo a Deus na igreja, mas pelo menos está cuidando da sua família. Então, pelo menos ele dá um exemplo de amor, e às vezes o cristão não está dando. E Jesus nos diz em Marcos 2, um texto que para mim é emblemático, ele diz: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Eu vou repetir. O sábado, ou seja, o certo regra, certa lei, certo princípio espiritual foi feito por causa do homem, e não o homem que foi criado para obedecer às leis espirituais, não. Entendam isso. Todo mandamento de Deus, todo ensino de Deus é para gerar o bem ao homem. Deus não precisa dos nossos serviços, queridos. Ele está muito bem, obrigado. Ele não depende de nós, ele não precisa de nós para absolutamente nada. Agora, os princípios que ele nos ensina nas Escrituras é para o nosso próprio bem e para o bem do próximo. Então, se você deixa de ajudar alguém ou de cuidar da sua família para, entre aspas, servir a Deus, você está quebrando esse ensino. Que os ensinos de Deus são para te levar, para te impulsionar, para te encorajar e para te ensinar a servir ao próximo. E se você deixa de servir o próximo para, entre aspas, servir a Deus, você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Adore a Deus cuidando. Adore a Deus servindo. Honre a Deus exaltando o nome dele, fazendo o bem. Em certo momento entrou um homem com a mão atrofiada numa sinagoga, e era sábado. E aí Jesus pergunta: é lícito fazer o bem ou fazer o mal no sábado? Salvar a vida? E os fariseus se calaram. E aí Jesus olha ao redor para eles com indignação, condoendo-se da dureza dos seus corações. E é isso que às vezes Deus vê, queridos. O ser humano cumprindo rituais ou cumprindo frequências, etc., e abandonando pessoas. Está no afã de ir para a igreja e deixa de ajudar um pobre que às vezes está pedindo um pedaço de pão, um quilo de arroz, uma cesta básica. Meu amado, Deus se condói da nossa dureza de coração quando a gente pensa estar obedecendo a Ele e na verdade está desobedecendo. Então tenhamos a sabedoria de adorar a Deus servindo ao próximo. É assim que Ele nos chamou para fazer. É assim que nós testemunhamos que somos cristãos. Pois foi assim que Ele fez, dando a vida por nós. Então vamos aprender, queridos, que os ensinos da palavra de Deus é para nos ensinar a amar. Se você endurece o seu coração, você está descumprindo tudo. Então, mais importante do que rituais, do que sacrifícios, mais importante do que isso é a misericórdia.
Jesus inclusive disse: vós, fariseus, dais o dízimo da hortelã, do cominho, tudo isso, muito bom, continue praticando isso. Mas não se esqueçam dos princípios mais importantes da lei. Então veja que há uma hierarquia, há os mandamentos que são mais importantes. E ele diz quais são: a misericórdia, a fidelidade e a justiça. Então, tenha misericórdia das pessoas, tenha compaixão, seja fiel com a sua mulher, com seus filhos e ande em justiça. Procure fazer o bem, procure ser uma pessoa justa. Esses são os princípios mais importantes. Inclusive citando, Jesus está citando Miqueias capítulo 6. O teu Deus diz o que requer de ti. Que você ande em misericórdia, seja fiel e ande humildemente com teu Deus. Amém, meus amados? O Evangelho é simples. O Evangelho é ser bom para as pessoas ao nosso redor. Que Deus os abençoe, meus amados. A graça e a paz do Senhor.